Bom, Paulo, no outro dia, em que a gente estava conversando sobre essa questão dos professores que, ao longo de alguns anos, acabam tendo uma certa firmeza na metodologia, no como fazer, no que fazer em sala de aula, e, por terem essa experiência já adquirida, assumem uma postura diante da classe que muitas vezes intimida, na medida em que ele já é diretivo desde o primeiro dia de aula. As atividades já estão mais ou menos programadas. Ainda que as atividades não estejam, os núcleos de atividade já o estão. Então, é possível que o professor não programe no primeiro dia de aula que ele vai começar por uma musiquinha, depois por uma hora de falar, por exemplo, mas ele já tem esses núcleos mais ou menos programados, concebidos pela experiência. Então, quanto mais habilmente ele passa a articular esses núcleos de atividades que ele programa, menos brechas a criança tem de poder se exprimir, de poder ser espontânea, de poder contar o que ela sente ou gesticular aquilo que ela está tendo vontade em relação a um determinado objeto que vai ser conhecido. O que isso me diz é que, mesmo quando a gente não percebe, na prática, a nossa experiência, que nos leva muitas vezes a recorrer a fórmulas que no passado deram certo, essa nossa experiência funciona como um inibidor. E eu me lembro, quando era aluno, que eu ficava maravilhado diante da minha professora primária e da maneira como eu ia aprendendo coisas através daquilo que ela sugeria. Eu, particularmente, tive professoras diferentes, claro. Uma professora não acompanhava e nem acompanha, na maioria dos casos, o aluno desde que ele entra à escola até o final do primário, né? Essa professora é professora de um ano, e no ano seguinte eu tinha outra professora. Então eu tive várias. E eu me lembro que, dependendo da professora, a gente podia falar, a gente podia se soltar mais. A professora era mais boazinha. E havia outras professoras mais enérgicas, mais duras. Eu, particularmente, não fui achatado por essa intimidação e nem desenvolvi um medo de dizer aquilo que eu estava sentindo ou a maneira como eu estava vendo aquilo que eu estava conhecendo. Mas eu sei que, em muitos casos, a gente percebe nos alunos depois maior que quando eles são convidados a participar, a atuar, quando algum professor cria condições em sala de aula para que o aluno participe ativamente, ele já foi de tal forma massacrado em termos de espontaneidade, de impulso para a ação, de aprender, que ele praticamente começa a engatinhar na frente da gente. Isso a gente vê muitas vezes na experiência até na universidade, onde aquilo que a gente acha que seria muito fácil, seria de criar situações de uma ação conjunta de grupo, às vezes é dificultado porque as pessoas não aprenderam. Mas por que não aprenderam? Porque elas não tiveram a oportunidade de desenvolver isso. Então, a meu ver, a questão aí é a do medo que foi criado, o do medo de aprender. O que você acha disso? Olha, eu acho que essas reflexões que você fez agora têm em si mesmas uma série de pontos muito ricos a ser explorados, né, em função da prática nossa educativa, ou tendo em vista a prática educativa. Por exemplo, eu chamaria a atenção assim, de alguns desses aspectos que eu acho que podem submeter-se ricamente a uma análise, a uma reflexão, e que estão contidos não na tua pergunta, mas na tua afirmação, que conclui por uma pergunta. Como, por exemplo, o problema de até onde a experiência do educador que se prolonga, por exemplo, numa educação que vem sendo preponderantemente autoritária ou totalmente autoritária. Até que ponto, então, essa experiência acumulando-se do educador não termina por se constituir num elemento inibidor da experiência espontânea ou da espontaneidade do educando. Essa é uma colocação que está posta na sua exposição, na sua reflexão, ao lado necessariamente de
certos outros conceitos que precisariam ser, eu acho, discutidos entre nós aqui, como, por exemplo, o da diretividade, o da espontaneidade, o do espontaneísmo, Sim. por exemplo, não? E o do medo, não? Com que você termina. A impressão que eu tenho, Sérgio, começando até pelo medo, com que você fecha, perguntando a série de reflexões que você coloca. Eu acho que existe mesmo isso. Esse medo de perguntar, esse medo de arriscar-se, esse medo de aventurar-se espiritualmente, sem o que não é possível criar. Mas esse medo, não sei se tu concordas comigo, não é apenas do educando, é também do educador, inclusive do educador autoritário. Para mim, quanto mais autoritário é o educador, mais medroso é ele de arriscar-se. No fundo, o medo de perguntar, o medo de conhecer, o medo de desvelar, que está contido, o que está ao lado do medo do risco. No fundo, é o medo da liberdade também. Na medida mesma em que a liberdade implica em risco, em que a liberdade demanda conhecimento, em que a liberdade exige aventura. Então, eu acho que o medo de perguntar está no medo da liberdade, o medo de assumir a responsabilidade. É impossível conhecer sem assumir a responsabilidade de conhecer. Uhum. Não? Então, a postura autoritária do educador, que expressa para mim nele ou nela o medo de arriscar-se, porque no fundo a posição autoritária que silencia o educando, defende o educador de perguntas e de inquietações que poderiam ameaçar a segurança científica, com aspas, do educador. Então, quanto mais medo da sua própria insegurança, quanto menos assume a sua própria insegurança, quanto menos coragem ou valentia de ser humilde para assumir a insegurança, tanto mais inseguro fica. Sim, é uma espiral do medo. É uma espiral do medo. E por isso, quanto mais termina silenciando o jovem. É preciso, então, por outro lado, o educando termina também com medo de perguntar, na medida em que ele teme também assumir a responsabilidade da própria pergunta. Ele, de um lado, ele teme o ridículo de fazer uma má pergunta, por exemplo. E o ridículo pode ser o ridículo dos próprios companheiros, dos próprios colegas, que têm o mesmo medo que ele tem e que, possivelmente até, usariam um momento de riso, usariam o riso, não a chacota, a brincadeira, com o colega que fez uma possível pergunta boba, ingênua. Os companheiros usariam o momento do ridículo como um escape de si mesmos. Quer dizer, é como se a pressão autoritária deste tipo de educação levasse esse grupo de estudantes zombando da pergunta boba do seu colega a ter nesta zombaria um momento de repouso, um momento de distensão da tensão, da pressão da autoridade. Então, o medo de arriscar-se diante dos companheiros e o medo também de uma possível resposta irônica do professor ou da professora, o medo de ser desrespeitado, né, com o peso da sabedoria do educador, termina por aumentar o silêncio. E aí se estabelece um ciclo vicioso, em que, no fundo, é um ciclo vicioso do silêncio, em que a única voz autorizada a falar em tom assertivo é a voz do educador. E a voz do educando cada vez menos soa na classe.